Estudo da Palavra. Bom, eu trouxe para vocês aqui um material que eu acho muito importante, muito interessante. É de um autor chamado Arthur Maxwell. Ele é muito conhecido, talvez alguns de vocês já conheçam, de um livro chamado As Mais Belas Histórias da Bíblia. O Maxwell, nesse livro, ele trata de alguns temas, e o tema que eu escolhi hoje para falar com vocês é um tema que diz assim: você pode andar com Deus. Já pensou que maravilha? A gente poder andar com Deus? Mas antes de tratar desse tema, eu queria que você refletisse comigo. Quem de vocês aqui gosta de mudança? Vocês gostam de se mudar? De fazer mudança? De encaixotar? De transportar coisas? Faz 2 semanas a gente se mudou de uma casa para outra, e eu posso dizer para vocês que mudar é muito complicado, é muito difícil. E durante 33 anos que eu tenho na minha vida, eu acho que eu já me mudei, eu fui contar, mais de 30 vezes. E as pessoas perguntam se meu pai é pastor ou militar. Não é pastor nem militar, mas tinha alguma coisa que a gente estava sempre se mudando. E mudar é complicado. Mudar quebra prato, mudar você perde coisas, mudar é difícil. Não são todas as pessoas que gostam de fazer mudança. E trazendo para a nossa vida prática também, não são todas as pessoas que gostam de mudar. Porque mudar implica você sair da sua zona de conforto, né? O nosso quarto já está lá todo instalado, a nossa caminha já está lá montada, o nosso guarda-roupa já está lá todo armado. Por que eu tenho que desmontar tudo, colocar num caminhão, suar, tornar a remontar e depois ficou um pouquinho... É complicado se mudar, é difícil. Mas voltando aqui, você pode andar com Deus. Talvez a maior de todas as bênçãos que podemos receber na Bíblia, essa frase eu acho que resume isso. Você pode andar com Deus é uma grande bênção. Além de qualquer outra boa coisa, Deus nos oferece a sua companhia. É difícil entender, é muito difícil entender por que o Criador do Universo, Todo-Poderoso, Onipotente, deseja se associar com criaturas tão simplórias. Mas o fato incrível é que Ele quer. Deus quer andar conosco. E olha o que diz sua Bíblia. Se você tiver com a Bíblia aí do lado, abra sua Bíblia em Levítico 26, Levítico capítulo 26, versículos 3 e 12. Diz o seguinte: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, disse o Deus ao antigo Israel. Lá no versículo 12 ele completa: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que promessa maravilhosa. Deus diz lá: se andardes, eu andarei. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: se você quiser andar comigo, amigo, eu andarei com você. Se você quiser andar comigo, eu andarei com você. E assim como todas as promessas da Bíblia, como todas as propostas, as promessas da Bíblia, elas não foram só feitas para o antigo Israel. As promessas da Bíblia estão abertas para todas as pessoas. Qualquer um que ame a Deus o bastante, a ponto de querer andar com Deus, pode fazê-lo. Vamos analisar alguns personagens da Bíblia que passaram por isso. Disse, de Enoque, lá em Gênesis 5, 22. O que a gente lê acerca de Enoque? Diz sua Bíblia que ele andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Enoque andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Teve algo no nascimento de seu filho que deve ter mudado sua vida. Ele entregou seu coração a Deus como nunca o havia entregado antes. Resolveu tentar agradá-lo em cada pensamento, em cada palavra, em cada obra. Lá em Hebreus 11:5 fala assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Já pensou se Deus diz de você isso? Olha, você me agrada, eu gosto muito de você. E Enoque não passou pela morte. Como consequência disso tudo, eles se tornaram companhias tão íntimas, tão amigos, que finalmente, diz a Bíblia em Gênesis 5:24, Deus o tomou para si.
translação, para que não precisasse morrer. Ao andar com Deus, Enoque foi direto para o céu. Sabe outro personagem da Bíblia que também andou com Deus? Noé. Noé, em Gênesis 6:9, diz o seguinte: foi homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Gênesis 7:1 diz o seguinte: reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Foi assim que Deus falou sobre ele. Foi o tributo pessoal de Deus para ele. E embora não tenha sido trasladado como foi Enoque, ele e sua família receberam a experiência única de serem resgatados do dilúvio que assolou todo o restante da humanidade. Reconheço que tem sido justo. Já pensou Deus falando isso de você? Olha para a sua vida e diz: olha, você João, você Maria, você José, você é justo. Eu reconheço que você é justo. Você me agrada assim como me agradou Enoque. Você é justo no meio dessa geração ímpia. Você é justo. Outro personagem da Bíblia que também andou com Deus, Abraão. Quando tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e sabe o que foi que Deus disse? Anda na minha presença e sê perfeito. Está lá escrito em Gênesis 17:1. Anda na minha presença, Abraão, e sê perfeito. Abraão obedeceu. E eles desfrutaram de uma companhia tão íntima que Deus o chamou de seu amigo. Em Isaías 41:8 diz o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Já pensou Deus falando assim com você? Você, João, você, Pedro, você, José, você, Maria, você, meu amigo. Anda comigo. Eu o tenho conhecido, disse Deus, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Está lá escrito em Gênesis 18:19. Para que guardem o caminho do Senhor. Outro personagem que também andou com Deus, Moisés. Não há dúvida de que Moisés andou com Deus durante os longos e fatigantes anos no deserto. A sua Bíblia diz que o Senhor falou com ele face a face, como uma pessoa fala a seu amigo. Está lá em Êxodo 33, versículo 11. De igual modo, Josué estava consciente da presença contínua de Deus durante a conquista de Canaã. Quando todas as batalhas cessaram e ele enviava seus guerreiros de volta aos seus lares, ele exortou-os a viver como ele vivia. E olha o que Josué diz para os seus guerreiros. Em Josué, livro de Josué, capítulo 22, versículo 5. Diz o seguinte: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei. E ele os encorajou: que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Era assim que Josué exortava os seus guerreiros: andem em todos os caminhos de Deus, guardem os mandamentos dele. Outro personagem que também andou com Deus, Davi, o rei Davi, a despeito de todas as suas falhas e fraquezas que nós conhecemos, no seu coração ele desejou a experiência de uma comunhão ininterrupta com Deus. Com contrição, com humildade, ele orou. Lá em Salmo 116, versículos 8 e 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E não foi só no Antigo Testamento que personagens bíblicos andaram com Deus. No Novo Testamento, nós lemos de como os discípulos andaram com Deus, em pessoa, por 3 anos e meio, uma caminhada da qual jamais esqueceram. Eles falaram, escreveram sobre isso até o fim de suas vidas. Sabe o que foi que disse o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7? 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1, 6 e 7. Outra vez disse João: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 de João 2,6.
Talvez esse aqui seja o versículo central do sermão de hoje. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Com o mesmo pensamento em mente, Pedro escreveu, em 1 de Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Em outras palavras, amigos, se quisermos andar com Deus, devemos ir aonde Ele for. Não podemos escolher nosso próprio caminho ou sair por aí em alguma direção que Ele não aprova. Você não pode dizer para Deus, Deus, anda comigo aqui pelo caminho que eu estou indo. Olha o que diz o profeta Amós 3:3. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Para pensar um pouquinho nessa pergunta. Podem duas pessoas andarem juntas, se não houver acordo entre elas? É claro que não. Se alguém diz, não, eu quero ir à direita, e se a outra pessoa diz, eu quero ir à esquerda, elas não vão poder andar juntas. Não há acordo. Deve haver um entendimento quanto à direção, deve haver um entendimento quanto ao objetivo, e até mesmo os assuntos, a conversa que vai ser levada. Ou então a jornada vai terminar muito mais cedo do que o esperado. Sabe, as pessoas não caminham muito tempo juntas, a menos que estejam em harmonia. Talvez você esteja se perguntando agora mesmo, mas será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Será que o Deus do céu, o Rei do Universo, está buscando a companhia de uma pessoa como eu? Quer ver a resposta na Bíblia? Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Será que Deus quer mesmo a companhia de alguém como você? Aqui está a resposta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de você? Pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Portanto, Ele quer andar com você. Pode parecer incrível, pode parecer muito assustador, mas o Deus do céu está tão interessado em você que Ele quer ser seu amigo. Na verdade, Ele convida você para ser o seu companheiro para o resto de toda a vida. Ele quer que você ande com Ele todos os dias. Mas antes de você aceitar essa proposta, é bom pensar um pouquinho no que ela representa. Para você e Deus, para que vocês andem juntos, é preciso haver identificação de propósitos. Já pensou? Se Deus quer levá-lo ao céu e você não quer ir para lá, esse acordo não vai durar muito tempo. E tem pessoas que, por incrível que pareça, eu já ouvi, não querem ir para o céu. Se Deus quer levar você para o céu e você não quer ir para o céu, isso não vai durar muito tempo. Então é preciso haver uma identificação de propósito. Será que o seu propósito é o mesmo propósito do de Deus? É preciso haver uma identificação de determinação. Uma situação impraticável surgiria se Deus estivesse determinado a seguir um conjunto de regras e você outro. Se Deus quer andar a 50 km por hora e você quer andar a 100 km por hora, não vai dar certo, vocês não vão andar juntos. Dificilmente você diria a Deus que Ele deveria mudar. Poxa, Deus, muda as suas regras. Deus não muda. Portanto, antes de começar a andar com Ele, seria bastante sensato analisar novamente os seus mandamentos e se dispor, claro, com a ajuda dEle, a colocar sua vida em harmonia com eles. Se a sua consciência lhe disser que você está quebrando o primeiro, o quarto, o sétimo, o 10º, qualquer um dos mandamentos, é melhor começar agora mesmo a acertar as coisas com Deus. Em terceiro lugar, além de haver uma identificação de propósitos, de determinação, também é preciso haver uma identificação de ideais. Você deve amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Sabe, justiça, misericórdia, verdade, isso deve ser precioso, tão precioso para você quanto é para Deus. No entanto, cobiça, egoísmo, os prazeres do mundo devem ser tão detestáveis para você quanto são para Ele. Você deve aprender a achar alegria em perdoar os seus inimigos, em ser tolerante sobre coisas dispensáveis, coisas frívolas e fúteis, porque tudo isso importa muito para Deus. Você deve aprender a odiar a crueldade e a maldade,
toda tirania, toda injustiça, de fato tudo que prejudique outro ser humano, porque Deus também odeia. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é para a igreja, e não para o campo de futebol ou para o supermercado, que deve ser a sua escolha no dia de sábado, porque é para lá que os passos de Deus o conduzirão. Pelo mesmo motivo, os cultos evangelísticos terão que ter prioridade sobre jogos de futebol, e a piscina batismal tem que ter prioridade sobre a piscina do clube. Então, meu amigo, você ainda quer andar com Deus? Você tem o mesmo propósito de Deus? Tem a mesma determinação da de Deus? Você tem os mesmos ideais dos de Deus? Você está disposto a mudar? Porque o evangelho significa mudança. Tem gente que não gosta de mudar. Tem gente que, como diz um psicólogo amigo meu, tem síndrome de Gabriela. Ele diz que as pessoas dizem: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas Deus chama você para mudar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ainda quer andar com Deus? Está disposto a pagar o preço? Vai fazer dos propósitos dele o seu? Vai entregar a sua vontade a dele? Vai abandonar os seus ideais pelos de Deus? Se a resposta for sim, então diante de você serão abertas as possibilidades de crescimento espiritual com as quais você jamais sonhou. A trajetória de sua vida o conduzirá a infinitas distâncias de eternidade. E bem pertinho de você, todo o caminho, acredite, estará alguém com A maiúsculo, Deus, que o ama profundamente, que será seu guia, seu companheiro, seu libertador e seu amigo durante todos os dias do porvir.